Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Hoje nós vamos dar sequência em um dos textos aqui da série do Sermão do Monte. Eu desde já agradeço a sua presença aqui. E a gente vai ver Jesus nos apresentando para duas bem-aventuranças que nos desafiam profundamente. Vamos falar hoje sobre a misericórdia e sobre a pureza de coração. Então fica comigo aqui até o final para a gente estudar esse trecho do Sermão do Monte juntos. Você, na sua experiência de vida, já recebeu compaixão em algum momento em que você não merecia essa compaixão? E você, na verdade, merecia pior, né? Muito pior, você merecia, na verdade, uma punição ou um julgamento. Isso para mim já aconteceu muitas vezes quando eu fui, por exemplo, confessar um pecado, né? Alguma situação para os meus pais, para o meu discipulador. E essa resposta pacífica, em alguma falha nossa, isso acalenta o nosso coração, né? Esse é o nosso ponto de partida aqui. Jesus não está dizendo para nós que seremos salvos pela prática da misericórdia. Não, porque nós sabemos que a salvação vem pela graça. Então a misericórdia, ela não é o meio de conquistar a misericórdia de Deus em contrapartida, mas a marca de quem já recebeu essa misericórdia. Então, em alguns vídeos atrás, eu comentei sobre essa... Não é sobre uma reciprocidade no sentido de que, eu atuo com misericórdia e agora Deus vai atuar com misericórdia para comigo. Não é essa a lógica, né? É pelo contrário, porque Deus agiu com misericórdia conosco, nós em contrapartida seremos misericordiosos. O termo grego da palavra aqui misericórdia, traduzido como misericórdia, significa, numa tradução talvez mais literal, aquele, né, que se compadece do próximo. Dom Carson define dessa forma: a graça responde ao que não tem merecimento, a misericórdia responde ao angustiado e abatido. Ou seja, graça lida com culpa e a misericórdia ela vai lidar com a dor. São coisas diferentes e coisas distintas que nós precisamos ter em mente. Então só quem já experimentou a misericórdia de Deus é capaz de agir com misericórdia para com o próximo. Então, lembrando aqui também da natureza que ela vem progressiva das bem-aventuranças, ou seja, quem reconheceu sua pobreza de espírito, chora pelo pecado, tem sede e fome por justiça e logo aprende a se compadecer do outro. Como essa misericórdia se manifesta na prática, né? Ela não nasce de uma bondade própria nossa, mas ela nasce de uma consciência de quem nós somos diante de Deus. Porque quando nós entendemos a nossa fragilidade, enxergamos também a fragilidade do outro. A misericórdia, então, em si mesma, ela é um ato profundo de amor. E é assim que nós devemos perceber ela. Porque ela nos move a agir diante da necessidade do outro, da necessidade do próximo. Então, como João descreve lá em 1 João 3, né, a gente vê que se alguém possui bens e vê seu irmão passando necessidade, fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos falar, né, que como você pode dizer que ama um Deus que você não vê e diz que ama o seu irmão a quem você está vendo aí? Não bate uma coisa com outra. Então, se você não ama o irmão que está perto de você, consequentemente, você não ama a Deus também. Isso tem que ser claro para nós. Então, o amor que nós temos por Deus tem que se manifestar de forma prática no amor que nós temos uns com os outros. Isso é muito importante. Nós não estamos falando aqui de teoria só. Nós estamos falando de uma coisa prática que tem que ser manifesta na nossa vida. Na palavra nós temos um exemplo que ele vai ilustrar muito bem essa questão, que é a parábola aí do credor incompassivo. A gente tem ela ali no Evangelho também de Mateus aqui, do versículo 21 até o versículo 35. Eu vou resumir essa história, caso você não se lembre dela, dessa parábola. Ou seja, a ser questionado aqui por Pedro sobre quantas vezes nós devíamos perdoar o nosso irmão, Jesus vai contar essa parábola. E essa parábola diz que o indivíduo, que ele tinha uma dívida que era impagável para com o rei, mostrando benevolência para com esse súdito,
perdoa essa dívida, que era impagável. Mas quando esse indivíduo sai dali, ele manda lançar um outro que devia uma quantidade infinitamente menor na prisão até que ele pagasse essa quantidade, que era bem pequena, nada comparado ao que ele devia ao rei, né? E o rei, vendo isso, ele se ira ao ver a maldade desse indivíduo e ele entrega esse homem aos torturadores. Essa, bem resumidamente, é a história que Jesus conta. E nisso nós vemos a gravidade de recebermos misericórdia e, em contrapartida, não oferecermos misericórdia com relação ao próximo. Então, nós temos sido sensíveis das pessoas que estão ao nosso redor? Ou será que, como o fariseu, lá em Lucas 18, nós temos olhado, que o fariseu olha o publicano dessa forma, né? Será que nós temos olhado as pessoas de cima e não percebido as suas reais necessidades? Então nós precisamos sondar nosso coração nesse sentido, para que nosso olhar seja transformado, né? Para que, assim como Jesus, nós possamos ver as multidões e nos compadecermos dela. Jesus tinha essa característica e nós precisamos ter isso também, se nós quisermos sermos parecidos com Jesus. Então, não esteja distraído com relação às pessoas ao seu redor. Preste atenção nas necessidades das pessoas que estão perto de você. E eu vou além, tá? Se tratando de assuntos espirituais, que nós abandonemos o legalismo, né? Essa prontidão que nós temos em condenar as pessoas. Nós devemos sempre nos lembrar nosso lugar diante de Deus. Um Deus que tanto nos perdoou. E nós devemos manifestar esse perdão através da misericórdia para com o nosso próximo. Entendido isso, parte 2 do vídeo, vamos tratar agora do termo de que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pensando até numa lógica bíblica aqui, tá? O que significa ter um coração puro, se nós sabemos que no fundo o coração do homem ele é enganoso? Como a gente lida com essa aparente contradição? Então a Bíblia é clara sim com relação a isso, tá? O coração por si mesmo, ele é fonte de enganos, de ídolos, né? De desejos pecaminosos, como a gente vai ver em Jeremias 17:9, em Mateus 15:19, e em outros textos também a gente tem esse entendimento. Mas Jesus aponta aqui para algo maior, tá? Algo diferente. No grego, a palavra aqui para coração é cardia. A gente tem cardiologista, né? Vem dessa raiz. E significa aqui, no sentido mais metafórico da palavra, né? O centro da vida interior, né? Da mente, das emoções, dos desejos, da vontade. Um sentido até parecido, né? Com o sentido figurado que nós temos na língua portuguesa. Logo, pureza de coração não é uma ausência total de falhas, mas ela é representada pela integridade, pela sinceridade, né? Pela entrega completa a Deus. Então, quando eu falo sobre um coração puro, eu quero dizer sobre um coração íntegro, um coração que coloca Cristo como Senhor da sua vida. É uma fé por inteiro. E isso, pelo seu oposto, é fugir da hipocrisia. Porque a hipocrisia é o oposto da pureza. Pensando que atitudes corretas com intenções erradas não agradam o coração de Deus. Então, qual que é a promessa aqui que nós vemos para os puros de coração? Que os puros de coração, eles verão a Deus. O que isso significa na prática? O verbo usado aqui significa e dá a entender essa ideia de contemplar, de perceber. Ou seja, o puro de coração, ele vê a Deus, e não necessariamente no sentido literal, né? O puro de coração vê a Deus na criação. O puro de coração vê a Deus na palavra. O puro de coração vê a Deus na comunhão da igreja, por exemplo. Então não é uma visão superficial das coisas, né? Mas um conhecimento real do caráter de Deus. E mais, né? Esses puros de coração, eles terão ousadia para se aproximar do trono da graça e encontrar socorro, encontrar misericórdia em momento oportuno, como a gente vê lá em Hebreus 4, do 14 ao 16. Porque essa pureza, ela é obra do Espírito Santo em nós. Mas é também algo que nós devemos buscar constantemente. Não acontece automaticamente, né? Vem de uma busca íntegra nossa por Deus. Então, como está nosso coração nesse sentido? O
que tem dominado nossa mente, nossos desejos, nossas alegrias. Novamente, a gente vai ver que a figura do legalista vai aparecer aqui como um mau exemplo para nós. Porque essa prática ela nos impede de ver a Deus na igreja, de ver a Deus na palavra, de ver a Deus na criação e ver a Deus em outros momentos da vida onde é necessário que nós o vejamos. E é importante que o discípulo perceba Deus e perceba Cristo nas coisas. Né? E essa é uma dádiva entregue para aquele que é puro de coração. Davi, personagem conhecido por nós como o homem segundo o coração de Deus, ele ansiava em conhecer a Deus profundamente, como a gente vai ver, por exemplo, no Salmo 25, mas a gente tem vários elementos que indicam isso nos salmos que ele escreveu e na vida dele também, como exemplo. Falando em conhecer aqui, você conhece o nosso canal aqui? Então, nós temos vídeos aqui toda semana que visam edificar a sua vida por meio da palavra de Deus. Então, assiste os outros vídeos do canal que a gente tem aqui e se inscreve aqui e curte todo esse ritual que a gente está acostumado a ouvir nos vídeos de YouTube, porque sempre tem vídeo novo por aqui e será uma alegria para mim ter você acompanhando essa nossa jornada pela Bíblia. E vamos seguir juntos, conhecer mais a Deus e nos tornar mais puros de coração, mais misericordiosos. Para finalizar e caminhar para a conclusão, Jesus nos mostra que os misericordiosos, eles recebem misericórdia. E os puros de coração verão a Deus. É isso que nós vimos aqui no vídeo. E isso não é uma teoria. Isso é um chamado nosso para a prática. É um convite para a gente olhar para o próximo com compaixão, sondar o nosso coração para viver integridade diante de Deus. Então, que o Senhor nos transforme por dentro, por fora, e que a gente possa um dia contemplar a sua face também, agora de forma descoberta, né, na eternidade. Então pensa, reflita, onde você pode na sua vida atuar com mais misericórdia, e onde na sua vida com Deus você pode atuar para gerar transformação, para que você conheça mais a Deus e você tenha uma fé cada dia mais genuína, porque isso vai facilitar a sua vida e você vai ver e ter experiências com Deus, né, de forma mais constante e ver a Deus de maneira mais clara e mais fácil nas situações, né? Às vezes a gente vê vídeos, né, vê pregações, a gente fala, rapaz, como que essa pessoa percebeu isso? São pessoas que estão buscando a Deus. E pessoas que estão buscando a Deus de forma íntegra, têm experiências com Ele, conhecem a Ele de forma mais profunda. Então, busque a Deus por inteiro, com o coração inteiro, para que nós sejamos cada dia mais transformados à imagem de Cristo e para que nós possamos ver a Deus a todo tempo. Essa é a nossa mensagem de hoje e que, em nome de Jesus, você fique com Deus. Tá? E essa é uma mensagem que vem da minha casa, aqui do meu coração, por inteiro, para você, aí na sua casa, para o seu coração. Desde já eu agradeço. Permaneça conosco nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!